A partir de agora, então, estamos gravando e gostaríamos de dar as boas-vindas a todos novamente, a Nádia também, e dizer que ela é a nossa palestrante da noite, que ela vai falar sobre a importância da ética e da moral diante dos desafios que estamos enfrentando e dizer da sua qualificação como professora, como educadora, como profunda estudiosa da doutrina espírita, participante do Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, que vários companheiros seus estão presentes, e deixaremos com ela as orientações que todos aguardamos. Seja bem-vinda, minha querida. Aos queridos amigos, muito obrigada pela generosidade do convite. O coração de vocês é tão imenso e nós agradecemos muito, agradecendo também a carinhosa amizade que nós alimentamos há bastante tempo. E só um pequeno reparo, querida Samira, o meu grupo é o Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, junto à Praça da Bandeira, para quem conhece o Rio de Janeiro, para quem não conhece, e o Leon Denis é uma casa maravilhosa, com a qual eu tenho, felizmente, lindas relações e muito boas lembranças de participar lá com os nossos companheiros de várias atividades. Agradecendo, então, rogando a Jesus, mestre querido de todos nós, que faças verter por sobre todos aqueles que aqui, neste centro, e na AME Serra Gaúcha, trabalharam, aqui trabalham e que ainda virão a trabalhar em ambos os planos da vida. E que possam, mestre querido, essas tuas bênçãos estender-se também por sobre todos aqueles que aqui frequentaram, aqui frequentam e ainda virão a frequentar em ambos os planos da vida. O tema é momentoso, muito especialmente interessante para nós, porque nós vivemos hoje dias difíceis, não só por causa da pandemia, não só por causa das situações que foram anunciadas por Jesus, mas também por causa de determinadas situações ético-morais, porque vemos hoje uma crise de valores laços, assim, esgarçados, e muita racionalização para justificar, muitas vezes, o injustificável, o indefensável. Como nós sabemos, só para agora organizarmos um pouco juntos o pensamento comum, ética vem da palavra grega ethos, que quer dizer costume, e que tem a sua transliteração para o latim mos mores, que também significa costumes. Na filosofia, nós vemos que a moral, ou a ética, acaba sendo a filosofia moral, que é um campo, uma área dentro do campo geral da filosofia. O termo ética, então, fica sendo praticamente reservado, pelo menos para fins didáticos, como a ciência que estuda a moral, estuda as regras, estuda os princípios, os conceitos, e assim subsequentemente. Sócrates, essa figura exponencial que chegou à Terra com uma grandíssima missão de antecipar e preparar o caminho para o advento da Boa Nova, preparando, portanto, para o Cristo. Isso está posto lá na introdução, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Sócrates fez uma reflexão fundamental sobre uma ética autônoma, no sentido de que, para esse grande filósofo, imenso educador, o problema ético individual
é efetivamente o problema filosófico essencial. Não por acaso, a doutrina espírita também está nessa linha. Sócrates anunciou também este caminho. Mas tanto ele, Sócrates, quanto Aristóteles, que também falou sobre a aquisição das virtudes, da moral. Aristóteles, por exemplo, fala das virtudes éticas, que estão nesse campo de que estamos tratando, e também das virtudes dianoéticas, aquelas que são trabalhadas pela inteligência, pela razão. Nós sabemos que os gregos clássicos trabalhavam a razão, e essa é uma outra herança em que eles antecipam ou preparam o caminho para a Boa Nova e para a doutrina espírita. Então, tanto Sócrates quanto Aristóteles nos falam sobre essa primazia da prática sobre a teoria. Portanto, por isso é que nós chamamos filosofia moral, porque a ética passou a ser, do ponto de vista didático, mais ou menos, passou a ser o conjunto de estudos das regras, dos princípios, e a moral passou a ser a prática, a aplicação, a vivência desses mesmos princípios, dessas mesmas regras. Portanto, essa primazia que está posta, inclusive, nós podemos verificar isso na prática, porque Mateus faz uma anotação no capítulo 7º, lá pelos versículos 20 e 23, quando ele nos fala e nos adverte, naturalmente, de que não basta nós sabermos, chamarmos, falarmos a Deus, a Jesus, mas nós precisamos viver aquilo que nós estamos dizendo ou pedindo, e, portanto, é exatamente nessa passagem que Mateus nos adverte. Não basta dizer Senhor, Senhor, e nós estamos já praticando. Não, nós estamos apenas com as palavras, mas temos que aliar às palavras os atos sinceros, morais e consequentes para a nossa trilha evolutiva. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos já num campo muito especial, que é o campo dos valores, que em filosofia nós chamamos de axiologia. Nós falamos muito de escala de valores, mas nós temos, muitas vezes, na nossa escala de valores, como valores importantes apenas aqueles que nós proclamamos, reportando-nos agora ao Senhor, Senhor, anotado por Mateus. Nós vemos que nós proclamamos valores, dizemos que acreditamos nisso, dizemos que vivemos aquilo, mas no momento exato de vivermos, nós não efetivamos a ação, a prática daquilo que nós dizemos. Portanto, nós temos os valores proclamados e temos os valores reais. Na verdade, são os valores reais que determinam as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas palavras, e não aqueles que nós proclamamos, que ficam apenas no campo da comunicação e não da ação. Nessa escala de valores, além dos proclamados e os reais ficam muito internamente situados, muitas vezes o próprio ser não tem muita consciência, porque não pratica o autoconhecimento de que Sócrates foi o grande porta-voz e nos legou como uma preciosa orientação, é um legado exponencial também. Então, nós temos na escala de valores, ou na nossa vivência, nós temos os valores positivos, os valores negativos e os valores neutros. Bem, os valores positivos, se nós colocarmos uma linha divisória na nossa escala de valores, nós colocamos os positivos acima da linha, os negativos abaixo da linha. Na trilha evolutiva, nós mudamos de posição esses valores. Muitas pessoas consideram que a escala de valores é estática. Em absoluto, ela é dinâmica.
E nós, à medida que encarnamos, reencarnamos, que temos experiências, nós vamos rearrumando a nossa escala de valores. E por isso é que muitas vezes um valor que estava na parte superior, como positivo, depois de algumas vivências, eventualmente até de alguma encarnação ou mais de uma, esse valor passa para a parte de baixo, que nós estamos situando como sendo o lugar dos valores negativos. Um exemplo para nós espíritas, qual de nós pode garantir que não defendeu nunca ao longo das várias encarnações a pena de morte? Ou o aborto? Ou outras questões que nós hoje consideramos como balizamentos morais, ético-morais da nossa doutrina espírita. Então, esses valores positivos e negativos, à medida que nós reencarnamos, vão mudando de posição à medida que a nossa consciência e o nosso entendimento se dilatam. E ainda valores neutros. Mas o que é um valor neutro? Tomemos, então, o caso de uma criança, um menino. Ele está brincando e a bola para ele é um valor positivo. Ele adora jogar bola e isso é um valor positivo, mas quando ele se torna adulto, não que a bola tenha se tornado um valor negativo, mas como ele não é jogador de futebol, esse valor é um valor neutro, porque não lhe diz mais nem tanto quanto ele era criança positivamente, e tampouco é um valor negativo, porque a bola não tem nada de mais que possa impedir a criatura de evoluir. Então, é exatamente nesse contexto que nós podemos ver que a criança também faz uma reverberação de valores, digamos assim. A criança está com fome e ela precisa atender esse valor fome com o alimento. Como ela não sabe que a terra não é um valor adequado para atender essa satisfação, esse valor, ela come terra. Mas esse exemplo, a criança cresce. Sim, nós crescemos e depois, diante de algumas carências, de alguns valores, nós, às vezes, comemos demais, usamos o ser errado para atender a nossa carência, o nosso valor, aquilo vai se tornando um valor até positivo, porque nós não conseguimos nos libertar, em alguns casos, mas desejo a todos que nós todos nos livremos desse tipo de, digamos assim, endeusamento desse ser que é o alimento. Mas então, é exatamente nesse particular que nós temos os valores proclamados, os valores reais, e também a escala de valores em sua dinâmica própria. Então, como se definem ou quais são as características dos valores? Em primeiro lugar, os valores são ideais, porque nunca nenhum de nós apalpou um valor. Ele se realiza através de coisas, de situações, de emoções, de desejos, de realizações, mas ele está no plano do pensamento. Ao mesmo tempo, os valores são irreais, ou podem ser irreais alguns. Como assim? É que quando nós temos os valores, por exemplo, os valores culturais, eles não são materiais, eles não são palpáveis também, mas são valores. Portanto, essa irrealidade dos valores também é uma característica a definir o perfil do valor, que tem uma outra característica também. Os valores, eles são, digamos, apreciáveis, são admiráveis, mas por causa disso, em algum momento, podemos até enveredar pelo caminho da indignação. Por exemplo, quando nós vimos aquelas estátuas milenares dos Budas lá no Afeganistão serem detonadas. Então, naquele momento, nós vivemos
os valores apreciáveis, admiráveis, que foram subtraídos do nosso acervo de valores, no caso, valores comuns a toda a sociedade planetária, exceto aqueles irmãos que destruíram, e também do ponto de vista individual. Mas nós temos ainda uma característica dos valores, eles são inexauríveis. O que quer dizer isso? Os valores não se esgotam naquilo que decorre deles. Por exemplo, o valor bondade. A bondade não se esgota nos atos de bondade. Então, nós temos, por exemplo, um exemplo cabal com a prece de Francisco de Assis, quando ele nos diz que é dando que se recebe, portanto, é inesgotável, são inexauríveis esses valores. Há uma outra característica deles, que são a obrigatoriedade e a bipolaridade. A obrigatoriedade é porque eles funcionam como uma espécie de imperativo categórico. Daqui a pouco vamos falar sobre este legado imenso de Immanuel Kant, mas o imperativo categórico é aquilo que você tem como uma obrigação, você não foge àquilo, e então nós não podemos fugir a nos lidarmos com e termos valores. Portanto, é a questão de eles não serem neutros. Os valores têm essa obrigatoriedade da vivência em nós e junto de nós, porque nós não podemos ser indiferentes aos valores. Na verdade, eles estão na nossa vida e muitas vezes são a nossa própria vida. A bipolaridade, que já antecipamos um pouquinho, a bipolaridade é o caso de que um valor existe e sempre existe o seu contraponto, o seu oposto. Por exemplo, guerra, paz, bem, mal. Então, existem sempre esses contrapontos num sistema de equilíbrios em um conjunto de valores à disposição dos homens, de todos nós, para vivermos. Há ainda a hierarquia. A hierarquia de valores, já sei, você está pensando, a Nádia já falou antes sobre a escala de valores, e é verdade. Quando nós dissemos que uma parte uma parte dos valores estão na parte superior e outro inferior, essa hierarquia, quando nós fazemos transitar de um para outro lado, nós não estamos relativizando os valores, é que eles são qualitativamente diferentes. Por isso que eles não podem mais situar-se em um plano ou outro, porque mudamos o nível de nossa consciência através das nossas experiências. É muito interessante nós observarmos isso em exercícios de autoavaliação, de autoconhecimento. E, portanto, observarmos como nós estamos alterando a nossa escala de valores, porque disso, muitas vezes, nós não nos damos conta. Há ainda uma outra questão, que é a da heterogeneidade. Muitas pessoas falam de famílias de valores. Efetivamente, podemos considerar que há alguns valores que se aproximam uns dos outros, mas eles não são iguais, como, por exemplo, coragem e saúde. Então, eles são qualitativamente diferentes e são heterogêneos nesse sentido também. Agora, por falar nisso, nós temos um ditado popular que é assim: dize-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Nós podemos agora, para fins desse nosso raciocínio, nós podemos dizer assim: dize-me a que aspiras, dize-me o que queres, e eu possivelmente dir-te-ei o teu nível teu nível de espiritualidade, teu nível
de evolução, se é que podemos fazer assim, juízos morais que são desrecomendados pela doutrina espírita, mas aqui só para fins dos nossos raciocínios. Então, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando de uma ética dos bens. Que bens você aspira a ter neste instante? Quais são as coisas mais importantes para você? Particularmente num período de confinamento, que nós preferimos dizer recolhimento, quando se trata de consciências livres que entendem a necessidade desta hora. Então, nestes momentos de recolhimento, podemos aproveitar também para o exercício de autoconhecimento e também para medirmos o nosso grau de aspiração às coisas que estão na nossa escala de valores. Nós podemos, então, falar de consumismo, já que estamos falando em ética dos bens. O consumismo, que é estudado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, o consumismo é a oniomania, assim chamada, é o desejo irrefreável da pessoa de consumir, de comprar. Muitas vezes compram. A pessoa que é doente, tem essa doença, ela compra vários sapatos de todas as cores, do mesmo tamanho, chega em casa, se arrepende, mas não sabe mais como é que vai usar aquilo, também não pode restituir. Essa questão, então, nos remonta a uma situação que foi vivida, por exemplo, por Sócrates e por Gandhi. Sócrates passeava a sua grandeza lá pela Ágora, na Velha Grécia, e havia lá todas aquelas tendas oferecendo todas aquelas coisas, objetos, algumas quinquilharias, é inevitável em todos os mercados, todas as tendas. Sócrates transitava por todas aquelas tendas e dizia: de quanta coisa eu não preciso. Quando Gandhi passeou também a sua grandeza por entre nós, já agora recentemente, visitou a Inglaterra e foi convidado a passear pela cidade, por Londres, com um ministro que, em nome da rainha, disse que Gandhi podia escolher qualquer coisa e quantas fossem do que estivesse exposto lá naquelas lojas mais caras. E Gandhi disse exatamente a mesma coisa, mais ou menos o que Sócrates disse: eu não preciso de nada disso. Ele próprio, que já de tanto jejuar, já era praticamente um graveto humano, e se vestia com aquela túnica indiana, e ele não precisava de mais nada. Isso também nos reporta a um filósofo norte-americano, Henry David Thoreau, que escreveu uma obra muito interessante chamada Walden 2, que é uma pequena floresta onde ele foi viver sozinho com uma experiência. E ele escreveu nesse livro: um homem é rico na medida e na proporção das coisas que ele é capaz de dispensar. Às vezes dá, assim, um certo arroubo de desejo nosso de fazer logo esta transição para nós, como Sócrates, como Gandhi, como Thoreau, disseram que nós não precisamos dessas coisas. Mas vamos em frente, que nós ainda precisamos de algumas delas. Só não podemos nos escravizar a elas. O Berto Roden disse exatamente isso. Nós podemos ser ricos sem sermos escravos da riqueza. E, eventualmente, podemos ser mendigos, escravos daquilo que não temos e que desejamos tão ardentemente. Portanto, essa é uma questão fundamental nos dias de hoje, porque é uma sociedade planetária calcada nos valores materiais e do consumismo.
Nesse contexto, nós precisamos também pensar no consumismo, mas do ponto de vista da nossa ética para com o meio ambiente. O que estamos fazendo nós com o meio ambiente? Se consumimos muito, extraímos tudo da Mãe Terra, a Mãe Gaia, que pode alimentar a todos nós, isso está lá em O Livro dos Espíritos, não há necessidade de ninguém passar fome na Terra, porque Deus, Jesus, providenciaram que a Terra pudesse oferecer as condições necessárias para a sobrevivência, para a manutenção da vida e de tudo que for rigorosamente necessário. Mas nós sabemos por que não existe isso. Não existe isso por causa da ganância, do egoísmo, esse cancro moral que ainda está alojado, diríamos, na maior parte das criaturas humanas. Então, nós estamos diante do ser moral que explora a natureza, que acha que ela tem recursos que não vão findar, mas eles são findáveis. E nesse contexto, nós precisamos pensar no que é um ser moral, para pensarmos quais são os dilemas ético-morais no nosso cotidiano. O que é um ser moral? Ser moral é como, do ponto de vista individual, é como o esportista. Ele precisa ter um objetivo, uma meta, e ele precisa ter foco. Esse é o requisito para a nossa trajetória evolutiva. Nós, como seres morais, já sabemos o que precisamos fazer para evoluir, para nos ajustarmos cada vez mais à lei de Deus e, portanto, nós precisamos ir nos adaptando às regras da nossa orientação evangélica e precisamos, portanto, nos tornarmos seres morais em todas as nossas relações, para com Deus, para com Jesus, para com os amigos espirituais, para com a nossa família, para com a natureza, para com a nossa doutrina e assim subsequentemente. Mas nós também temos, segundo alguns autores, uma sociedade moral que tem determinados requisitos. E à medida que ela tem e exige de seus integrantes que atendam a esses requisitos, ela faculta possibilidades, até facilidades, para os seus integrantes evoluírem. Mais ou menos nós podemos fazer disso um exemplo, o nosso movimento espírita, ou movimento religioso de várias vertentes religiosas, ou mesmo o movimento interreligioso, porque nós já vamos identificando os pontos em comum entre as várias vertentes religiosas. Nesse particular, nós, então, queremos a felicidade. Os gregos clássicos achavam que a felicidade era atingida pela razão. Você pensou que este é um outro ponto comum do pensamento grego clássico com o espiritismo. Mas os estoicos, por exemplo, disseram uma coisa maravilhosa. Para eles, a lei natural que nós estudamos em O Livro dos Espíritos, pergunta 614, a lei natural, explicaram os espíritos superiores orientadores da humanidade ao nosso querido codificador Allan Kardec, a lei natural é a lei de Deus e é o único caminho certo para a nossa felicidade. Quem dela se afasta, torna-se infeliz, porque baixa o padrão vibratório, evidentemente. Então, essa crença, digamos, ou essa formulação dos estoicos é exatamente isso. A lei natural, para os estoicos da Grécia clássica, é o centro da moralidade. E isso está em O Livro dos Espíritos, para a nossa alegria, e é o único caminho. Nesse único caminho que nós estamos vendo, ressalta agora um legado absolutamente extraordinário
que nos chegou para a humanidade terrena no século XVIII, com um dos profetas na área, no campo da filosofia, que é Immanuel Kant. Kant nos legou, dentre várias outras coisas, ele é o autor do livro mais difícil, considerado o mais difícil da história da filosofia, que é a Crítica da Razão Pura. Ele formulou o imperativo categórico, que é um ponto central na sua filosofia, que é aquilo que nos impele e que nós precisamos ter como referência para, como seres morais, aplicarmos aquilo à nossa vida e à vida da sociedade. Ele disse que esse imperativo categórico é assim: age de tal maneira que tua ação possa tornar-se uma lei universal. Já sei que você encontrou, agora também comigo, um outro ponto da filosofia de Kant com o Espiritismo. Nós dissemos que ele é um profeta na área da filosofia, porque profeta geralmente é entendido como sendo no campo religioso, porque são mais numerosos esses citados assim no campo da religião, mas nós temos profetas na ciência, profetas na filosofia, profetas na religião, porque profeta é aquele que fala antes. Por isso, Kant falou antes disso, sobre este imperativo categórico que está na doutrina espírita e de outras coisas também, que também estão, que agora não nos convém falar, porque sairíamos um pouco do nosso objetivo. Mas então, eis o imperativo categórico e como nós devemos agir de tal maneira que nosso juízo pessoal possa tornar-se uma lei universal, ou seja, todos os homens, todas as criaturas devem agir assim, e isso se tornará um bem comum para a humanidade. Nós, então, estamos falando da autonomia do espírito. A autonomia é o ser autônomo que cria a sua própria lei, que está íncita na sua profundidade psíquica, como nós sabemos que a lei de Deus está escrita na consciência, e esse é um outro ponto comum, mas neste particular, eu crio a minha lei, naturalmente por inspiração, porque nós temos aquele chip divino que nos liga à consciência divina e assim subsequentemente. E nós temos a heteronomia. A autonomia é própria do ser que se conhece, se regula, se constrange e se julga. A heteronomia é própria do ser que depende do outro, que vive o que o outro diz. São seres imaturos, são espíritos imaturos, já se vê. Um exemplo no qual nós podemos situar os nossos irmãos, sabe? Se nós fôssemos todos uma população autônoma, nós não precisaríamos de Constituição. Nós precisamos da Constituição para termos balizamentos. Nós não precisaríamos ter o Código de Trânsito, porque nós saberíamos respeitar o direito do outro, etc. E nós não precisaríamos de um leão. Sabe o leão do imposto de renda? Ele também ainda é necessário para seres heterônomos, que precisamos da regulação do outro para nos colocar no trilho, digamos assim, de acordo com a regra, de acordo com a lei. Joana de Ângeles chama essa postura mento espiritual, digamos assim, do ser, ela chama de homens espelho.
São os homens que abdicam de fazer realizar o seu próprio desejo, o seu próprio projeto, a sua própria vontade, para realizar a vontade do outro ou para sentir-se protegido ou amado pelo outro. Portanto, esta é a heteronomia. A heteronomia, nesse caso, juntando aqui autonomia e heteronomia, nós lembramos um psicólogo norte-americano chamado Allport. O Allport nos fala sobre sanções. Sanções internas e sanções externas. O que ele quer dizer com isso? Se eu sou autônoma, eu mesma vou refrear algumas propostas minhas, algumas inclinações, porque eu sei que aquilo não é bom para mim. E sanções externas são necessárias para os seres heterônomos, que não conseguem se dominar, por isso precisam da Constituição, do Imposto de Renda do Leão, do Código de Trânsito e outras coisinhas. O exagero dessa heteronomia no campo das relações interpessoais é a codependência. A codependência é uma doença muito mais frequente do que nós possamos imaginar, e ela se nos apresenta como a impossibilidade de a pessoa se libertar de uma relação, como agora está na moda dizer, tóxica, uma relação doentia. Muitas vezes, faz alguns anos, uma novela apresentou essa codependência de uma maneira muito clara. Era um casal, eles brigavam muito, estavam ambos infelizes, mas eles não conseguiam se separar, embora até desejassem, pelo menos no caso desse casal da ficção, mas que espelhava essa codependência, e existem hoje situações na linha dos alcoólicos anônimos que fazem esse trabalho para curarem ou para ajudarem os codependentes. Portanto, essa é uma doença, chamada doença do amor, assim. Mas existem outras questões das quais nós também não nos damos conta, de um modo geral. Por exemplo, nós hoje estudamos a normose. O que é normose? Tudo é normal. Nós hoje até falamos de o novo normal, qual era o normal de antes, mas existe uma patologia da normalidade que é estudada cientificamente como normose. A pessoa normótica, ela vai se adaptando a uma situação doentia, vai se adaptando a um sistema doente e vai, nesse processo de adaptação, ela vai sofrendo, mas ela também não consegue se deslindar, se separar, se isolar dessa situação. Muitas vezes, essa normalidade patológica, que é chamada agora normose, isso se dá, por exemplo, com a corrupção. É uma coisa tão normal, todo mundo faz. É uma coisa que é uma espécie de lei, entre aspas, ou regra, entre aspas, moral, nessa moralidade imoral. Imoral é que está abaixo da moralidade. Amoral é aquele que não tem nenhuma norma. Mas, enfim, é a corrupção. Ou então é a patologia da normalidade no fundamentalismo. O fundamentalismo pode ser político, religioso, filosófico, enfim, é uma doença postural do espírito que não sai daquilo e tem os paradigmas mentais cristalizados e não conseguem flexibilizar as suas relações, os seus pensamentos, o seu corpo de análise ou de possibilidades de análise. Então, isso acontece sendo
por corrupção, por fundamentalismo, por preconceito e assim por diante. E causa esse sofrimento porque impede a criatura de realizar o seu desejo, de realizar a sua vida. Há uma espécie de normose na academia, nas universidades. Por exemplo, esse fundamentalismo intelectual é a normose de que hoje, para nós sermos promovidos, nós todos temos que participar em tantos congressos, em tantos simpósios, temos que apresentar quantos trabalhos, temos que escrever quantos livros ou quantos artigos, tudo isso contado. Senão, nós não somos promovidos. E isso é uma questão que não resiste à lógica. Vou dar um exemplo maravilhoso dessa doença que acaba sendo uma espécie de obsessão produtivista. Um exemplo é o nosso Immanuel Kant. Kant, esse filósofo prussiano do século XVIII, que vivia uma vida absolutamente disciplinada, tanto que os seus vizinhos sabiam marcar no relógio a hora em que ele saía. Era exatamente aquela hora. Um professor da universidade lá, ele nasceu numa cidadezinha chamada Königsberg. Hoje ela está na Rússia, chamada Kaliningrado. E então, dando aulas, certa vez, Kant tomou um livro em suas mãos, o livro de David Hume, um empirista inglês, e ele ficou tão impressionado que eticamente não considerou que deveria continuar dando aulas com os mesmos princípios e ideias de antes. Ele ficou parado 10 anos. Aqui na universidade ele seria expelido. E depois dos 10 anos ele escreveu justamente a Crítica da Razão Pura, que é o considerado o livro mais difícil. O seu próprio assistente disse que não ia lê-lo todo, senão ele ia para o hospital, para a psiquiatria. E ele escreveu também a Crítica da Razão Prática e uma série de outras obras maravilhosas, a Metafísica dos Costumes. Portanto, Kant não teria condição de sobreviver nesse esquema de fundamentalismo acadêmico que nós vivemos hoje. Mas vamos continuando e vamos falar sobre algumas questões agora do cotidiano, porque já falamos em livros, hoje temos e-books, tudo se vende agora pela internet, que é um campo, esse é outro desafio ético da internet, porque nós precisamos pensar muito gravemente sobre as fake news e etc. Mas então, nós vamos falar sobre os influenciadores digitais. Porque todos nós nos influenciamos reciprocamente pela lei de convivência, nós estudamos isso na terceira parte de O Livro dos Espíritos, as leis morais, e então nós nos influenciamos reciprocamente. Mas agora isso virou uma profissão. São os influenciadores digitais. Funciona mais ou menos assim. Eu sou conhecida ou me torno conhecida pelas redes sociais, e então, quando eu tenho muitos seguidores que me apreciam, que têm uma afinidade de ideais comigo, então, algum empresário quer vender o seu produto. Então, me contrata e eu faço comércio dessa minha relação afetiva com os meus seguidores. Isso não é tão drástico assim, mas é preciso que nós tenhamos na justa conta essa questão. Mas a gravidade dessa questão é que nós temos esses influenciadores digitais adultos, mas nós também os temos agora mirins. Desde alguns anos que as crianças nos Estados Unidos, os primeiros estudos foram lá, que as crianças decidiam
o que comprar para casa, e os pais acolhiam à vontade. As crianças decidiam para onde iam passar as férias, e os pais iam para lá. As crianças decidiam o que fazer lá no resort, no spa, o que a mãe ia fazer, se fosse menina, tinha que fazer, e assim, subsequentemente, as crianças foram se tornando influenciadoras, não digitais, mas depois foi só um pulo. E hoje nós temos as influenciadoras digitais também nesse mesmo esquema, e é preciso que nós estejamos muito atentos a isso, porque nós precisamos concentrar nossa atenção naquilo que é próprio da natureza da criança naquela faixa etária. Não sei se vocês já viram, ultimamente não tenho visto, mas durante algum tempo houve um programa na televisão norte-americana em que as meninas muito pequenas, eram trabalhadas como as misses são, e eram trabalhadas também no sentido de uma heterocompetição extremamente violenta. Elas queriam porque queriam vencer, eram adestradas para isso, com as roupas, com os cabelos, tudo, adultazinhas miniaturizadas, que é uma outra questão de natureza ético-moral nas nossas relações do cotidiano. Existem outras questões. Por exemplo, nós construímos edifícios para nós morarmos. Depois nós construímos edifícios para os nossos carros morarem. Quando nós passamos pela rua e pela calçada para entrarmos no edifício garagem ou no nosso prédio, existem irmãos nossos que estão assim deitados ali na calçada. E nós não pensamos que nós pagamos e construímos edifícios para guardar os carros e não fazemos nada para ajudar os nossos companheiros, os nossos irmãos, que estão ali deitados na calçada. Essa é uma questão ético-moral muito grave dos nossos dias e principalmente das nossas cidades. Uma outra questão mais ou menos nessa direção é o fato de que nós, hoje, podemos abrir nas redes sociais um número infinito de contas nas redes sociais. Podemos abrir a internet, todas essas redes sociais, não temos nenhum limite. Mas somos incapazes de dar um prato de comida por dia a cada uma pessoa, a cada um dos milhões dos nossos irmãos que passam fome no mundo diariamente, muitos deles, crianças também, desencarnam ainda de fome. Essas relações ético-morais completamente distorcidas precisam ser revisitadas por todos nós, e, nesse particular, nós precisamos também cuidar desse processo de naturalização. Já estou cansado de ver, então aquilo é natural para mim, já não espanta a minha sensibilidade. Por falar em espantar a sensibilidade, estar ali no natural, ou na naturalização, nós vemos uma questão da chamada ética descritiva. Isso acontece muito frequentemente, é fácil de nós entendermos, quando nós vemos em períodos pré-eleitorais que as empresas de pesquisas de opinião pública, elas dizem, tal candidato tem tantos por cento, o outro tem, um está perdendo, o outro está subindo de cotação, digamos assim. Essa ética descritiva é também chamada moralidade estatística. O que isso quer dizer? Quer dizer que, naquele momento, aquilo é um retrato, e não significa que aquilo seja uma verdade que vai se prolongar ao longo do tempo. Então, essa moralidade descritiva
ou a moralidade estatística ou ética descritiva, ela nos dá conta de como está, naquele momento, o nível moral daquele grupo, daquela sociedade, em relação àquele tema. Pena de morte, aborto, corrupção, segurança pública, enfim, essas outras questões que também ficam abarrotando aí a nossa caixa de preocupações e de perplexidades ético-morais. Mas, então, essa ética descritiva tem justamente por isso um perigo grave. Esse perigo grave é de que isso possa vir a tornar-se critério de verdade. Se eu considero que todo mundo faz, ou que a maioria, em termos percentuais, está achando isso, então isso é verdade. Então eu faço isso. Na verdade, nós precisamos estar atentos à nossa lei moral, o imperativo categórico do Kant. E também há uma frase espetacular do nosso querido Gandhi. Gandhi disse: em questões de consciência, não vigora a lei da maioria. Vou repetir. Em questões de consciência, não vigora a lei da maioria. Esse é o grande perigo, mas Gandhi estava infenso a esse perigo. Ele já estava protegido porque era um ser autônomo. Ele próprio estava com a lei dentro de si, e para nós sabemos, a lei é a lei de Deus, inscrita, íncita, na profundidade do nosso psiquismo. Então, nesse particular, o simples raciocínio de que a maioria está fazendo, significa que estes atos são moralmente defensáveis? Significa que esses atos são eticamente responsáveis? A resposta para nós que já estamos estudando o Espiritismo e o Evangelho de Jesus, evidentemente que a resposta é negativa, mas esse raciocínio vige no seio da sociedade, no seio de alguns grupos constitutivos da sociedade, e assim nós vamos lidando com as normas. As normas morais, elas têm uma realidade, ou um chamamento, ou uma obrigação interna, porque vem da razão. A nossa doutrina é racional e racionalista. As leis ou as normas jurídicas são externas, porque o Estado tem leis que nós devemos observar para estarmos em harmonia. E existem as regras ou as normas religiosas de acordo com o que interpretou um ou outro representante, tal qual vertente religiosa, ou o que está nos livros sagrados daquela população, daquele grupo, ou na tradição daquele grupo ou daquela religião. Então, nesse particular, qual é, então, o parâmetro? Se o ser moral é assim, ele é, às vezes, autônomo, às vezes ele é heterônomo, porque está em evolução, ele tem essa relação, às vezes, dúbia, hesitante com as regras, com as normas, ele usa a razão, às vezes, se deixa levar só pela emoção, e assim subsequentemente. Então, qual é o parâmetro para que o indivíduo se torne autônomo, desenvolvido, independente? É o que nós chamamos de ética normativa. No nosso caso, nós temos a ética normativa. Nós todos já sabemos qual é. Mas o que é a ética normativa? Ela fornece regras, ela declara quais são as ações morais ou éticas, e as não éticas, as não morais. Ela busca não o estado da coisa, da sociedade, como nos dizem as pesquisas, com critérios científicos para investigar a posição da moralidade com relação a um tema naquele momento.
porque o mesmo questionário sobre o mesmo tema em algum outro tempo pode dar resultado diferente, porque os seres mudam. Lembra da escala de valores? Então, por isso que não pode ser critério de verdade. O critério de verdade é a ética padrão normativa, que tem essas características que acabamos de dizer, que não visa o Estado como está, mas visa o que deve ser. É o que nós precisamos atingir. E é nesse momento que nós lembramos do Evangelho de Jesus. O Evangelho é a nossa ética normativa, e nós temos aqui as orientações, as ações que são ou que não são interessantes do ponto de vista ético-moral. Por isso Jesus disse, vai, não erres mais, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Se te pediram a túnica, dá o manto. Se lhe bateram em uma face, dá outra. Essa é a ética normativa, que nós ainda não alcançamos, não realizamos como o nosso projeto de autorrealização, mas estamos a caminho. E já estamos hoje muito melhores do que antes. Mas nós também temos uma outra ética normativa de outro tempo. O Antigo Testamento, também chamado Velho Testamento, e hoje o movimento interreligioso chama de Primeiro Testamento, também é uma ética normativa, também diz o que deve ser feito, são os 10 mandamentos. Agora, vamos, para acelerarmos um pouquinho, nós vamos falar sobre alguns pequenos itens do nosso cotidiano, nessa microfísica do nosso cotidiano. Por exemplo, vamos lembrar aqui algumas questões que nós todos já usamos como exemplo, a saber, o dinheiro para o guarda, o lixo que os pais jogam pela estrada, e os filhos corrigem os pais, não pode jogar lixo na estrada, porque os pais dizem às crianças que não podem fazer umas coisas e eles próprios fazem. Uma outra questão é o troco no supermercado. São coisas muito correntes. Muitas vezes os pais, por exemplo, tomam pílulas. Pílulas porque estão alegres, pílulas porque estão deprimidos, pílulas porque querem emagrecer, e ensinam os seus filhos um comportamento negativo, que é o da dependência química. O psiquiatra argentino Eduardo Calina chama isso de família pré-adictiva. Ele se refere, o estudo dele é com relação às dependências químicas, mas nós aqui podemos estender, com licença do Eduardo Calina, estender essa proposta dele, que é uma formulação teórica, que ele tem com subsídios no seu trabalho de consultório. E nós podemos estender isso a outras questões, por exemplo, no seio da família, quando uma mãe faz uma coisa e diz assim para o filho, não conte ao seu pai. Como assim? Ou então o pai diz, não conte à sua mãe. Mas o que é isso? Está ensinando a hipocrisia, a mentira combinada com uma figura que é modelo para a criança. Então, a leitura que ela faz é, se meu pai e minha mãe fumam, bebem e tomam pílulas, eu também posso fazer isso, vou entrar nas drogas. Se eles mentem para mim e para os outros, então também tenho a mentira liberalizada para mim, liberada para eu fazer. Isso desde uma fase infantil. Então, é por isso que nós estamos diante dessas questões que são, digamos assim, até uma injustiça para com as crianças, porque não são respeitadas. Me desculpem se alguém está aqui nesse comportamento, mas sempre é bom a gente considerar e avaliar. Uma outra questão, quase terminando, uma outra questão é da injustiça.
É lógico que nós temos isso até na bem-aventurança. Bem-aventurados os justos. São aqueles que querem se ajustar à lei de Deus. Mas a injustiça hoje, porque no mundo de expiação e provas, vemos isso lá em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, no mundo de expiação e provas, graça à injustiça. Nós hoje temos um movimento de despertamento de consciências com relação ao Black Lives Matter, que as vidas das pessoas negras importam, não podem ser assim trivializadas em toda parte, às vezes também por instrumentos, por agentes do Estado. Mas vejamos como essa coisa que é justa, vejamos como nós, às vezes, encontramos determinadas armadilhas do discurso. Quando nós falamos de igualdade racial, e nós no Brasil temos uma secretaria ou um ministério que seja de igualdade racial, mas ela foi criada para cuidar dos assuntos das pessoas negras, que foram os escravos e tudo mais. Não estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor. Isso é uma análise racional de como está estruturado o nosso sistema e de como nós podemos engendrar determinadas armadilhas para nós mesmos. É igualdade com relação a qual outra raça? É igualdade a branca? E os indígenas? Onde estão os indígenas? Na televisão, nas universidades, onde estão eles? São os primeiros escravos do Brasil. Está lá, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na descrição emocionante, porque emocionada, do nosso querido mentor Humberto de Campos. Então, quando nós fazemos isto, é o fenômeno da naturalização, porque os indígenas estão lá longe. É bom que eles fiquem lá, eles são nada mais, nada menos do que o guardião da floresta que nós decantamos com justiça porque queremos a floresta em pé. E eles guardam aquilo e estão pagando com a própria vida. Então, Indian lives don't matter. Essa é uma questão ética, é uma questão moral, é uma questão de sensibilidade, é uma questão de justiça para todos nós, que precisamos trabalhar isso. Mas os indígenas são muito diferentes de nós. Essa é uma outra questão ético-moral. Nós gostamos de ser iguais, lidar com quem é igual a nós. Porque é muito cômodo, é a chamada zona de conforto. Ele é igual a mim, eu sei mais ou menos quais são os valores dele, como é que eu vou me relacionar com ele. Mas nós precisamos aprender a estar com o diferente. Em educação, as crianças e as pessoas portadoras das chamadas necessidades especiais. Eles são os diferentes, nós precisamos nos educar para estar adequadamente junto a eles. Isso tudo numa linha para nós nos prepararmos do igual para o diferente, para nós estarmos diante do discrepante. De um modo geral, são aquelas pessoas das quais nós nos afastamos, que nós rejeitamos completamente porque são diferentes demais e nós não aguentamos mais. E aí nós desenvolvemos alguns preconceitos. Nós desenvolvemos preconceitos e agimos com discriminação. É bom nós lembrarmos de uma distinçãozinha conceitual. O preconceito é interno e a discriminação é externa. Portanto, não há atos preconceituosos, há atos discriminatórios. E há conceitos de preconceito nessa avaliação que está dentro de todo esse contexto mais amplo da nossa sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, inclusive com outras minorias, não só no nosso caso são os indígenas, mas em outras partes. São outras minorias, são outras faixas
de população que também precisam ser trazidas para o convívio e trazidas para a assistência geral que todos reclamam, porque todos merecem. Essa questão, então, nos convida a pensarmos na grande esperança da ética renovada, que nos traz a doutrina espírita, esse legado, essa aula magna para a humanidade, sob a pena maravilhosa, competente, de Hippolyte Léon Denis Arrival, o nosso Allan Kardec. Essa ética renovada está explicitada naturalmente em toda a codificação, mas nós vamos tomar emblematicamente como a resposta de São Luís à pergunta 1019 de O Livro dos Espíritos. Essa ética renovada, que nós também podemos estudar nos capítulos 14 e 18 de A Gênese, é uma ótima leitura de estudo mesmo para nós fazermos para os dias de hoje. Então, essa ética renovada da pergunta, da resposta 1019, o Evangelho, que é a ética normativa que nos guia, é uma diretriz, Jesus, evidentemente, o modelo, e o Espiritismo como essa oportunidade que nos ajuda a lidarmos, a dialogarmos com todas as questões, porque ali estão todas as respostas. E por falar nessas questões, voltando ao nosso querido Immanuel Kant, nós lembramos esse extraordinário colaborador e dinamizador da filosofia, da ciência, da cultura na Terra, porque suas obras foram um marco, não cabe aqui explicar, mas é fascinante isso também. Ele escreveu a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. E ele encerra, lá na conclusão da Crítica da Razão Prática, talvez você conheça essa frase longa do Kant. Às vezes eles usam, nas traduções em português, usam o coração. Nós aqui, eu preferi usar espírito, eu gosto mais de traduzir por espírito, porque a palavra, na versão em espanhol dessa obra, a palavra, em vez de coração, é ânimo. Esse ânimo nós preferimos porque tem a raiz de ânima, que é alma, que é espírito. Então, Kant disse assim, nós dizemos com Kant, de coração aberto agora, para você, sob a luz da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, na companhia dos nossos amigos espirituais, sob a luz de Maria e dos nossos anjos da guarda. Escreveu Immanuel Kant no século XVIII. Duas coisas enchem-me o espírito de respeito, com admiração e respeito. Quanto mais reiterada e persistentemente se ocupa a minha reflexão, mais eu concluo que há o céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Livro dos Espíritos, pergunta 621. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Parabéns, minha querida. Maravilhosa palestra. Maravilhosa. Obrigada, querida. Agora, nós gostaríamos que tu sentasse, tomasse uma aguinha para poder ouvir as nossas Eu vou ficar em pé, dúvidas. porque eu não sei falar sentada. É vício de professor. É o vício do professor, mas maravilhoso isso. Inclusive, essa distinção entre quem tem condições de dar valores, de direcionar o que é certo, o que é errado, e que, às vezes,
sobrepuja até o que está escrito na própria lei daquele povo. Sim. Sim, há povos que desrespeitam as próprias leis por seus interesses pessoais, né? Isso. Por projetos individuais ou de pequenos grupos, mas fazem isso, né? Deixa eu vou aumentar aqui o meu volume. Pronto, agora você ou algum outro companheiro que queira falar, acho que vou ouvir melhor. Eu vou tirar a gravação. Nós agradecemos por essa maravilhosa palestra e vamos colocar à disposição alguém que queira fazer alguma pergunta.